Vejam só. Analisar desses pontos iniciais que a gente já enfrentou, que são genéricos da Lei de Acesso à Informação como um todo, à medida que nós formos evoluindo, vai dar tempo de vocês escreverem. Mas é importante que vocês atentem aqui para não perder o raciocínio enquanto está escrevendo. Vai dar tempo. Vejam bem. É preciso entender quem está submetido à lei. A Lei de Acesso à Informação, ela se aplica a qualquer pessoa? A qualquer uma? Não. Vejam bem. A Lei de Acesso à Informação, ela é aplicada à União, Estados, Distrito Federal e municípios. A administração direta dos poderes executivo, legislativo, judiciário, ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas. MP é Ministério Público, TC, Tribunal de Contas. A administração indireta, e aí entram autarquias, fundações públicas, as estatais e entidades controladas pela União, pelo Estado, pelo DF, pelos municípios. E vejam bem, aqui é que está o pulo do gato. Aqui. A questão não vai perguntar a você se o município, se o Distrito Federal, se o Estado ou se a União deve obedecer à lei. Porque a gente sabe que, por óbvio, sim. O pulo do gato está aqui. É você saber que entidades privadas, sem fins lucrativos, no que couber, desde que recebam recursos públicos, devem prestar informações. Mas veja, o pulo do gato, mais uma vez, dentro do mesmo pulo. Ela deve prestar contas de tudo? Não, apenas no que couber, ou seja, na parcela referente ao recebimento dos recursos públicos. Ela só vai prestar contas daquilo que for recurso público. Então, acontece da lei só incidir sobre natureza jurídica de direito público? Não. Aqui a gente tem entidades privadas que devem obediência à lei. E quais são elas? Entidades privadas sem fins lucrativos, desde que recebam recursos públicos, apenas aonde? No que couber. Todos esses entes aqui, União, Estado, DF, município, administração direta, indireta e as entidades privadas, elas devem promover uma gestão transparente da informação. Promover uma gestão transparente da informação. Mas o que a questão pode cobrar a você é, o que é informação? Vamos anotar? São dados, informação, aqui ó. São dados, processados ou não, são dados, processados ou não, que podem ser utilizados, são dados, processados ou não, que podem ser utilizados para produção e transmissão de conhecimento. São dados, processados ou não, que podem ser utilizados para produção e transmissão de conhecimento, contidos em qualquer meio, suporte ou formato. De novo, são dados, processados ou não, que podem ser utilizados para produção e transmissão de conhecimento, contidos em qualquer meio, são dados, processados ou não, que podem ser utilizados para produção e transmissão de conhecimento, contidos em qualquer meio, suporte ou formato. Contidos em qualquer meio, suporte ou formato. Contidos em qualquer meio, suporte ou formato. Certo? Então veja, o objetivo é a gestão transparente da informação. A definição de informação que vocês têm aí é importante para vocês não confundirem. Vejam bem. Informação com documento. Bota aí na frente um diferente, um símbolo de diferente, de documento. Documento é instrumento. Documento é instrumento. Informação é dado. Então,
um documento traz uma informação. Deu para entender? Documento é instrumento, informação é dado, são dados. Dessa forma, um documento traz informação, mas são duas coisas diferentes. É conteúdo e continente. Deu para entender? Informação são dados, documento é instrumento. Tá certo? Beleza. O que acontece? Cabe a essa gestão transparente da informação garantir que essa informação seja disponível, esteja autêntica e íntegra. Ou seja, são adjetivos: disponibilidade, autenticidade e integridade. Disponibilidade, autenticidade e integridade. Vejam bem, essa definição de informação que eu dei para vocês é a definição legal, é o que está lá na lei, é o que está na lei. Da mesma forma, a lei distingue disponibilidade de autenticidade e de integridade. Ela faz essa distinção. Então, ela pode cobrar de você esses conceitos. Tá certo? E eles são diferentes. E aí, o que foi que eu fiz? Ao invés de eu trazer aqui o conceito corrido, que é grande, de cada uma, eu diferenciei. Disponível é uma informação que pode ser conhecida e utilizada. Ela está à disposição. Por isso, disponível. É algo que está à disposição, ali, ó, de ser conhecido e de ser utilizado. Que é diferente de algo autêntico. Autêntico é produzido, expedido, recebido ou modificado. E, por fim, integridade. Integridade é não modificada. Veja, a autenticidade exige que ela não seja, aliás, pode ser que ela seja modificada. Se ela não tiver sido modificada, ela será uma informação íntegra. Tá certo? A diferença é basicamente essa. E elas não se excluem, tá certo? Elas não se excluem. Uma mesma informação pode ser disponível e íntegra, por exemplo. Certo? Compreendido? Elas se excluem. Beleza. Informação. Aí a gente precisa distinguir também. A gente está falando o tempo todo. O que é sigiloso e o que não é. E o que é pessoal. Então, veja bem. O que é algo sigiloso? É algo que está temporariamente restrito. Enquanto que é pessoal, relacionado à pessoa natural, identificada ou identificável. Então, veja. Uma informação sigilosa do Estado, por exemplo, é algo que está temporariamente restrito. Até tantos anos, a gente vai estudar isso mais para frente. O que acontece é que ela pode ser uma informação pessoal. E quando for uma informação pessoal, ela vai estar relacionada à pessoa que requer, ou à pessoa que ela representa, requerente. Tá certo? Por fim, a proteção e controle da informação sigilosa. De quem é a obrigação de proteger a informação sigilosa? Do Estado. Então, ou esse sigilo é facultado para ela? Deve obedecer, exatamente. Então, veja, é dever do Estado, mas não unicamente do Estado, certo? Por quê? Porque se tiver entidades privadas vinculadas ao Estado que tenham acesso a essas informações sigilosas, elas têm o dever de sigilosidade. Tá certo? Vou dar um exemplo. No município onde eu sou procurador, nós temos uma unidade de acolhimento. Nessa unidade de acolhimento, nós temos prestadores de serviço. São entidades privadas que trabalham lá dentro. Apenas os funcionários públicos, servidores, é que têm o dever de sigilo frente a tudo que acontece que envolve direito da criança e do adolescente lá dentro? Não. Aqueles prestadores de serviço que trabalham lá dentro também devem e assinam, inclusive, o termo de confidencialidade. Faço questão de exigir isso deles, que é justamente para proteger a integridade das informações daquelas crianças que estão naquela unidade, que são sigilosas, que estão naquela unidade de acolhimento. Deu para entender? Então vejam bem, não apenas o Estado, mas também as entidades privadas vinculadas a ele. Tá certo? Seguindo, o acesso, a divulgação, o tratamento. Veja, acesso é uma coisa, divulgação é outra e tratamento. A gente consegue dizer o que é acesso e a diferença de acesso e divulgação.
é exatamente o que vocês estão pensando. Ter acesso é isso que nós estamos fazendo aqui. Vocês estão tendo acesso à informação. Se caso vocês tirarem uma foto e colocarem nas redes sociais de vocês, vocês estão divulgando. Certo? Pois bem, ainda há a possibilidade de haver um tratamento das informações sigilosas. Aí eu preciso que tratamento vocês escrevam, porque já foi tema de questão. Olha o que é tratamento de informação sigilosa. Veja que é cíclico, viu, gente? É meio que um movimento gradativo. Ó, tratamento é produção, recepção, classificação, produção, recepção, classificação, utilização, reprodução, transporte, arquivamento, eliminação, avaliação. Perderam? Vou repetir. Produção, recepção, classificação, utilização, reprodução, transporte, arquivamento, eliminação, avaliação, destinação e controle. Destinação e controle. Destinação e controle. Isso são determinações, veja, é a definição. Eliminação, avaliação, destinação e controle. Veja, é meio que cíclico, ó. Você produz, depois que você produz, você recebe, no momento que você recebe, é como se você estivesse tratando, o nome é esse, tratamento, organizando. Ó, produz, depois você recebe, depois você classifica, você utiliza, depois você reproduz, transporta, arquiva, elimina, avalia, destina, controla e volta para o início. Dá para entender? É um movimento. É o que você faz, é como você organiza aquela informação pública. Aquela informação, aliás, aquela informação, tratamento de informação sigilosa pessoal. Tá certo? Pois bem. O acesso, divulgação e tratamento de informações sigilosas ficam restritos, dever de guardar sigilo, a pessoas com necessidade e credenciados. Então, veja, se eu tenho uma informação que é sigilosa, ela fica restrita a pessoas que foram, requereram aquela informação por alguma coisa, por alguma razão, ou estão credenciadas, ou seja, são pessoas que já trabalham ali. Vejam, há uma restrição, ela não está aberta, ela está restrita. Tá certo? Pois bem, e o tratamento da informação a gente já definiu. Vamos ver como é que isso cai em questão? Vamos lá, peguem aí. Peguem a questão número 7. Considerem-se as seguintes circunstâncias aplicadas à entidade privada. Considerem as seguintes circunstâncias aplicáveis à entidade privada. 1. Ser entidade sem fins lucrativos. 2. Atuar na área de saúde, educação ou assistência social. 3. Receber recursos públicos diretamente do orçamento. E 4. Está inscrita no Conselho Nacional de Assistência Social. Certo? Vamos lá, vamos para a pergunta. Para que uma entidade privada seja submetida às exigências da lei aplicáveis aos órgãos públicos, ela deverá enquadrar-se simultaneamente em quais condições? Quais dessas? 1 e 3. Muito bem. Gostei. Parabéns. Exatamente. Não caiam nessa onda aí, não. Veja, ele pegou justamente aquilo que havia de mais importante. Serviços de saúde e educação
para tentar lhe incorrer em erro. E ainda pega um Conselho Nacional que não tem nada a ver com a lei e coloca aí para também fazer com que você incorra em erro. Tá certo? Beleza? Vamos seguir, tem mais questão ainda. A questão número 4. A Lei de Acesso à Informação considera como qualidade da informação não modificada. Muito bem, muito bem. E agora, vamos para a segunda questão. O conjunto de ações referentes à produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transporte, transmissão, distribuição, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação, destinação ou controle da informação, nos termos da lei, é denominado... Show de bola. Aqui só tem aprovado, rapaz. Pronto. Agora a gente precisa entender alguns critérios específicos do tratamento da informação. Tá certo? Vamos compreender prazo. Vejam bem. Agora, à medida que a gente for passando, os assuntos vão ficando mais... Não é que eles ficam difíceis. É que até determinado ponto, até a primeira fase de resolução de questões, se você fosse pelo senso comum, talvez você acertasse. Agora, não. Nessa banca, por exemplo, nessas questões que nós fizemos agora, não. Precisava saber mesmo o que vocês estudaram agora. Daqui para frente, então, precisa saber da tecnicidade da lei. Tá certo? Então, o máximo de atenção.